Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Estamos começando mais uma aula voltada para o terceiro ano do ensino médio. A aula de hoje é sobre a mídia e as comunicações. Essa aula está dentro da área de conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Os estudantes que estão acompanhando, você que está em casa acompanhando as aulas desde o início do ano, vai perceber que a mídia é um assunto bem leve em relação àquilo que temos discutido ao longo do ano. Então, por que trazer essa discussão sobre a mídia e as comunicações agora no encerramento do ensino médio, onde vocês nas próximas semanas já vão entrar de férias, já vão encerrar esse ciclo na educação básica, vão ingressar em outros ambientes. Então, por que vamos problematizar a mídia? Então, vamos analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas das sociedades contemporâneas. Fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Por serem jovens, como vocês estão inseridos em um ambiente que tem grande contato com as mídias digitais, é sabido que vários discursos que são apresentados à mídia nos influenciam. Então, eles acabam influenciando nosso desejo pelo consumo, nossas posições ideológicas, como vamos pensar a nossa relação com as outras pessoas e com o mundo. Por isso que vamos trazer a mídia aqui, porque ela não é somente esses aparelhos onde nós guardamos, onde nós armazenamos dados. E também a mídia não é também só aquilo que a gente fala que são os veículos de comunicação, como o rádio, os jornais, a televisão, a internet. Quando trazemos tanto esses equipamentos como esses veículos, colocamos um outro elemento também, vamos problematizar, ou seja, o que eles representam. Pois, além das informações que estão ali contidas, que muitas vezes são para formar as pessoas, elas também servem para criar um discurso, criar uma opinião da população sobre determinadas posições. Então, a mídia, ela nos influencia nas suas várias formas de representação. Mas, quando a gente pensa a mídia hoje, precisamos entender o seguinte: ela vem de um processo de desenvolvimento da sociedade. Então, quando a gente compara os equipamentos que nós temos hoje, que são bem avançados, onde as informações trafegam numa velocidade muito mais alta do que há muitos anos atrás, precisamos entender que, desde antes, quando surgiram os primeiros veículos de comunicação, como o jornal, ou até antes, quando se cria a escrita, e na sequência com o papel e começa a reproduzir ainda mais as informações, também há ali a presença de discursos que são influenciados, pois todo discurso, toda informação, ela passa pelo viés ideológico de quem está escrevendo ou de quem está pagando por aquela informação. Então, nenhuma informação é neutra. Toda informação, ela tem um lado, uma postura, uma posição, um partido. Não um partido no sentido político, não é somente isso, mas uma posição frente ao mundo, frente à realidade. Então, diante disso, nós precisamos entender como que a mídia ela vem se desenvolvendo durante centenas de anos e como isso foi modificando o jeito de agir das pessoas nas sociedades. Então, pensando no nosso contexto atual, há uma relação muito grande entre comunicação e ideologia.
todo veículo de comunicação, toda mídia, seja grande ou pequena, não importa, ela tem um editorial. Esse editorial nós podemos reduzir como o viés ideológico daquele grupo. Então, vamos pensar o seguinte, quando um grupo de jornalistas fala, nós somos neutros ao transmitir a notícia, isso é uma informação falsa, porque não existe informação neutra. Não existe postura neutra em relação às informações que são divulgadas. Pois, quando você transmite uma informação, diante de um conjunto de elementos que tem ali, você tem que fazer escolhas. E essas escolhas, o jeito de narrar, os verbos utilizados, as posturas que os apresentadores vão ter, as ênfases dadas, elas são baseadas no editorial daquele veículo de comunicação. Então, reforçando o seguinte, esse editorial, ele é ideológico, porque não existe neutralidade. Nós, enquanto seres humanos, nós não somos neutros. Então, nós temos uma postura, nós temos uma visão de mundo em relação a várias situações. Então, nós temos uma postura ideológica em relação à religião, à economia, à política e, com isso, à mídia também. Porque quem transmite as informações são seres humanos. E aqueles seres humanos, essas pessoas que transmitem essas informações, são funcionários de outras que pagam elas e definem o que deve ser falado ou não. Então aqui a gente vai ter padrões de manipulação, porque cada veículo de comunicação, ele vai ter esse editorial que vai definir como o discurso vai ser tratado. Então, nós vamos ter o padrão de ocultação, o padrão de fragmentação, o padrão da inversão e o padrão da indução. Antes de explicar cada um deles, vamos pensar o seguinte, para quem ainda acha que nós não somos influenciados pela mídia. Na família de vocês estão lá, os pais falam assim, vai no supermercado, compra determinado produto de limpeza, mas tem que ser uma marca específica. Ou então, quando for comprar carne, fala de uma marca específica da embalagem daquele produto. Quem induz a escolha por determinadas marcas, geralmente são pessoas que são conhecidas, porque participou de alguma novela, algum filme, algum seriado, é algum cantor ou cantora, e com isso a gente cria uma relação de afeto e compramos determinados produtos. Mas vamos problematizar. As pessoas que fazem a propaganda, elas têm critérios técnicos para falar se um produto é bom ou não? Se quando um produto de limpeza ele é divulgado e um artista de cinema, de novela, cantora, divulga aquele produto, ele fala que é bom, ou ela fala que é bom. Aquela pessoa, ela tem um amparo técnico, químico para explicar por que aquele produto de limpeza é o ideal. Então, as pessoas não olham isso. E a mídia, quando ela coloca nas suas propagandas essas pessoas, elas sabem que a influência para o consumo, o desejo para o consumo, ele se dá nos afetos. E não nessa racionalidade em torno dos critérios técnicos, científicos de um produto ser mais adequado do que o outro, na questão do custo, benefício, por exemplo. Por isso que há uma longa tradição de pesquisas em torno da mídia para perceber como se dá esses padrões de manipulação na vida de vários consumidores. Mas, problematizando mais ainda, nós temos um detalhe, porque a manipulação, a influência, ela não se dá apenas no consumo, ela também vai se dar nas escolhas diárias. Se a gente pensar em momentos onde há uma tensão política, onde há várias falas sobre projetos de país, projetos de Estado, projetos de município, a mídia também vai desempenhar um papel ali para divulgar informações sobre quem seria o melhor candidato ou candidata para aquela realidade. E com isso vão colocando várias informações.
essas informações, elas nem sempre correspondem à realidade, porque muitos dados eles são apresentados de forma errada, descontextualizadas, surgem as fake news e não há uma preocupação com a veracidade, apenas a preocupação em manipular o maior número de pessoas para ter um grande número de votos num pleito, por exemplo. Aí, para a gente entender como ocorre isso, vamos entender cada um desses tópicos. O padrão de ocultação. Vamos pensar nessa palavra ocultação. Então, há algo que não é divulgado. A mídia vai dizer o que é notícia e o que não é. Então, diante de vários acontecimentos que tem na nossa sociedade, diante de várias situações que estão acontecendo no mundo, aquele grupo de pessoas, segundo o seu editorial, ou seja, segundo o seu viés ideológico, vai falar o que é mais importante e o que não é. Então, ele que vai definir o que é notícia e o que não é. Para comparar, vamos pensar naquilo que nós assistimos diariamente. Quando ligamos determinados canais, vamos ver que há uma intensificação da violência. Então, a sociedade é como se fosse ruim, as pessoas são más e nós não podemos confiar nas pessoas. Mas se você liga em outra emissora, por exemplo, a Rede Minas, há um foco, por exemplo, na cultura, na arte, então você tem uma tendência a confiar mais nas pessoas, porque as pessoas são mais criativas, têm um foco mais artístico, então realça o lado bom dessa sociedade. Então, se você vê um tipo de publicidade que está sendo transmitido naquela emissora, você fica mais otimista em relação à sociedade que você vive. Mas se você muda de canal, de uma emissora que está no mesmo país que você não tem a mesma impressão desse lugar. O segundo, padrão de fragmentação. Aí, essa mídia ela vai selecionar pontos nas quais ela vai dar uma ênfase ou não na notícia. Ela pode até divulgar uma notícia que é contra o editorial daquela rede, mas ela vai pegar elementos para intensificar aquilo que ela quer dizer. Por exemplo, se eu sou contra a relação econômica do Brasil com algum país da América Latina, a notícia o governante se reuniu com o presidente X para algum acordo econômico. Então a notícia ela não vai falar disso, ela vai pegar um outro ponto e vai falar, olha, o presidente, o governador ou outro gestor se reuniu com o presidente X de um país que é uma ditadura. Então vai ser um foco nesse ponto, porque a notícia agora ela vem fragmentada para induzir as pessoas a determinados discursos. Então, se havia acordo econômico ou não, não importa, porque o sentido é mudar o sentido daquela notícia. O padrão da inversão. Esse é mais conhecido, apesar de nós não conhecermos por esse nome. Por exemplo, uma notícia, quando ela está sendo transmitida, o apresentador, ao invés de usar critérios técnicos, científicos para falar sobre o assunto, ou então chamar comentaristas de determinadas áreas, ele começa a moralizar a situação. Então, ele mesmo ou ela mesma começa a julgar a realidade. Vamos pensar em momentos onde estão se discutindo a violência nas ruas, quando mostra a violência policial. Então, ao invés de transmitir a notícia, falar o que aconteceu e chamar pessoas da área da criminologia, pessoas do direito, dos direitos humanos para explicar aquela situação, o apresentador sozinho, ele busca fazer a sua interpretação, coloca os seus preconceitos e, a partir daquilo, ele influencia as pessoas a pensarem como ele ou como ela. O padrão da indução. Esse você coloca pessoas conhecidas, vamos pensar os cantores, artistas de cinema, de novela,
para falar sobre determinados assuntos, porque é aí que vem os afetos. Então, vamos pensar num momento de eleição. Ao invés de colocar cientistas políticos, economistas, pessoas para falar sobre qual que é o melhor caminho para o Brasil, para o nosso estado ou município, a gente acaba colocando o que pensa determinado cantor. Então, numa campanha, algum candidato vai falar com um cantor ao lado. Se em outro contexto, um outro candidato vai falar com um artista de cinema ao lado. Porque sabe que nós somos influenciados por causa desses afetos. Então, se aquele artista, aquele cantor está seguindo aquele candidato, então deve ser alguém legal. E acabamos ignorando os critérios técnicos. Então, diante dessa complexidade, onde percebemos que toda mídia ela tem um editorial, ela tem uma posição, ela tem o seu viés ideológico, porque não existe neutralidade, como lidar, então, com essa complexidade? Um caminho é a importância da mídia pública. Aqui está sendo ilustrado, por exemplo, a Rede Minas, a Rádio Inconfidência, que representa essa mídia pública em Minas Gerais. Vamos ter a TV Cultura, onde uma parte da programação dela também é transmitida aqui na Rede Minas. A IBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que representa esses veículos de comunicação pública no Brasil. A TV Antares, que é uma TV pública filiada à TV Cultura no estado do Piauí. Então, nós vamos ter várias empresas públicas de mídia. E um detalhe, porque nós sabemos que não existe neutralidade. Mas então, como elas funcionam? Como o corpo técnico ele não tem um vínculo com empresários que estão pagando, exigindo determinadas publicidades, exigindo determinados discursos, então o compromisso com a notícia é muito maior. Então, essas pessoas que estão vinculadas à mídia pública, elas têm uma autonomia maior para construir um discurso, construir uma programação que seja muito mais atrativa, mais construtiva para a sociedade no qual ela representa. Então, se a gente pensar a TV Cultura, a Rede Minas, por exemplo, elas não estão preocupadas em falar de violência. Elas querem mostrar uma outra sociedade, para mostrar que nosso país, nosso Brasil, ele é muito mais do que a violência que é representada mediaticamente. Então, mostrando que existe muita coisa boa, as pessoas são boas e que é possível melhorar. Então, pensando nisso, nós podemos também, inclusive, fazer um termômetro da democracia quando estamos olhando a nossa mídia pública. Até que ponto ela está sofrendo interferência de determinados grupos ou não? Porque uma característica da mídia pública é ter uma autonomia, inclusive, em relação a determinados governantes. Mas quando o governo, os vários governos das várias realidades, seja municipal, estadual, federal, começam a influenciar, então começa também a descaracterizar essa mídia pública. Porque a mídia pública, ela tem um compromisso com a sociedade daquele lugar e não com o governo do momento. Então, é um detalhe, é um ponto que nós também precisamos observar. Então, em relação a essa discussão, nós analisamos e avaliamos os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas das sociedades contemporâneas. Não foi possível aprofundar, por exemplo, fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, mas pensamos alguns pontos éticos e culturais, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Por isso, diante dessa complexidade desse tema, sugiro vocês aprofundarem mais sobre o assunto, terem um senso crítico maior e até a próxima aula e sucesso!